Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Acabamentos de costura fáceis de aplicar. Eu tenho um zíper, tá? E a minha peça é maior do que o meu zíper, ó. Eu tenho um zíper que é menor do que a minha peça, tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu continuo a minha peça, o meu projeto, se eu não tenho outro zíper pra fazer o meu projeto? Calma, não se preocupa, não entre em pânico. Você vai fazer o seguinte, vai encontrar o meio da peça, tá? Encontrei o meio da minha peça. Eu vou encontrar o meio do meu zíper também. Vai fazer um vinco. Ok. Vai medir aqui, ó, meio com meio, beleza? E vai ver o quanto falta para cobrir essa peça aqui. Então, vai cobrir desse lado e cobrir do outro, ok? Então, aqui mais ou menos é uns 2 dedos de um lado, uns 2 dedos do outro, certo? Certo. Eu vou fazer um pouquinho a mais para vocês verem realmente como é que faz, tá? Então, eu tenho aqui um outro retalho, do mesmo jeito, da mesma estampa da minha peça, tá? Essa aqui é a simulação de uma peça, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o zíper pelo lado avesso, vou colocar aqui, tá? Vou fazer uma faixa do mesmo tamanho do zíper, ok? E vou cortar aqui, ó, tá? Não precisa ser do mesmo tamanho, eu tô fazendo aqui da mesma largura do zíper, certo? Ok. Então, eu tenho um aqui. Vou dobrar aqui o retalho. Vai ficar mais ou menos 2 dedos. Tá vendo que tá um pouquinho a mais? Não tem problema, tá? Prontinho. Cortei um retalho de 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro, certo? E agora a gente vai passar uma costura reta, tanto aqui quanto aqui também, tá? Então, depois de feito isso, você corta as rebarbas da linha, tá? E ele vai ficar do tamanho da peça que você tá fazendo, tá? Do tamanho do projeto que você tá fazendo. No meu caso aqui, o meu tecido, o meu zíper era maior do que a minha peça, certo? Então, agora ele ficou do tamanho certo, tá vendo? E aí, agora, eu posso fazer aquele meu acabamento simples, tá? Então, eu vou pegar e vou costurar aqui, frente com frente, ok? Passar a costura zigue-zague, depois a costura reta pra fazer o pesponto. Então, aqui eu tenho meu zíper colocado aqui, né? Na minha peça, certo? Ok? Vou colocar o zigue-zague. A mesma coisa aqui, tá? Ó. Vamos colocar novamente aqui o nosso tecido. E vamos começar a nossa costura. Nosso zigue-zague, ele fica assim, tá vendo? E do lado de dentro fica assim. É uma bainha estreita do mesmo jeito. Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. No meio, tá vendo? A margem do tecido vai ficar no meio dessa abertura do pé calcador. Conseguiu compreender? Na hora que ele estiver passando por cima, você vai alinhar o tecido para que a margem do tecido fique rente com a abertura do pé calcador. Tudo bem? Conseguiu compreender? Vamos lá para a máquina para você conferir como iremos fazer. Prontinho, já estamos aqui na máquina. Aqui a gente vai colocar o tecido assim, ó.
rente com a parte aqui do lado, tá vendo? Então, a gente vai abaixar a agulha no manual pra ver se ela tá passando direitinho no tecido, tá certinho, e a gente vai começar a fazer a nossa costura. Assim fica a costura, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro, tá vendo que ele pega bem rente ao tecido? Então, essa costura é muito bom pra você fazer uma costura de acabamento em tecidos que desfiam também, tá bom? Então, essa costura fica bem rente aqui à margem do tecido e é bem legal pra você fazer acabamento e união de tecido também, que precisa já fazer o acabamento / união de tecido. Então, aqui com o tricoline vai ser um pouco mais fácil, né? Aqui a gente tem o nosso retalho de tricoline e é super simples fazer esse acabamento, ok? A gente vai pegar o nosso tricoline e vamos fazer quase que um viés. Vamos dobrar aqui 1 centímetro pra dentro, ok? Assim. E vamos colocar assim, ó, pelo avesso, ok? Assim. E vamos fazer uma costura reta aqui. Aí, depois que a gente fez essa costura, vamos fazer o seguinte, vamos dobrar aqui, assim, vamos virar o tecido ao contrário e vamos fazer uma costura aqui, tá? Uma costura bem aqui, uma costura simples, reta. Prontinho, feito isso, a costura fica assim. Sobrou tecido ainda, você tá vendo? Ó, que sobrou bastante tecido, né? E a gente ainda tem a nossa margem de costura. Ótimo, maravilha. Eu vou aqui fazer um vinco de mais ou menos meio centímetro, aqui assim. E vou vincar aqui, ok? Assim. E eu vou fazer de novo, vim pra cá, assim, por cima da minha costura. Colocar o tecido por cima da minha costura. E fazer um vinco. Também aqui em cima. Eu vou colocar assim, ó. Colocar essa costura assim. Tá? E ele vai ficar assim, como se fosse um babadinho, ó. Assim que ele vai ficar, tá vendo? E a gente vai passar uma costura decorativa aqui em cima, tá? Pra unir esse tecido na nossa peça, ok? O ponto que eu escolhi foi o ponto pirâmide. Tira o excesso de linha e voilá! Ele fica assim, tá vendo? Aqui a gente pode ver a nossa costura, tá? Mas ele fica aqui por cima e fica muito bonitinho, ó. Fica bem legal numa manga, ó. Fica bem legal, tá vendo? Fica um acabamento bem simples e fica lindo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!